Bem, na nossa imaginação, a selva é apenas uma mini representação do que vemos nos noticiários, filmes ou sites de entretenimento. Nossa percepção desse mundo selvagem não é precisa, e um homem destemido decidiu explorar isso. Ele embarcou em uma jornada selvagem que quase se assemelha a alguém que vimos no folclore ficcional. O nome Tarzan lembra você de alguma coisa? A misteriosa selva é conhecida por ser a casa de muitas espécies diferentes, e o ser humano, infelizmente, não está entre elas. Na verdade, quando ouvimos a palavra selva, tendemos a evitá-la ao máximo. É muito mais aconchegante ficar em casa, assistir à televisão e desfrutar de nossos luxos diários, como uma boa xícara de chocolate quente em uma tarde fria de sábado. Então, a pergunta é: por que esse homem escolheu esse estilo de vida? Viver no mundo selvagem, caçando em climas perigosos e nadando em águas infestadas de crocodilos? Bom, uma coisa é certa, Michael Fomenko não é um homem comum. Então vamos descobrir como ele chegou a essa decisão. Mesmo que as escolhas de vida mais recentes de Michael possam ser consideradas primitivas, ele foi criado com um certo luxo. O que eu quero dizer com isso? Bom, ele era parte da realeza. Seu pai era um cossaco e sua mãe uma princesa da Geórgia. Ele nasceu na década de 1920 e tinha uma irmã mais velha, Inessa. Infelizmente, foi o status social de sua família que causou alguns problemas para eles, resultando na fuga da família da Geórgia. Devido à situação política na época, eles estavam desesperados por melhores condições de vida, então tiveram que fugir. A pobreza tornou-se uma questão que a família precisou enfrentar. E para sobreviver, eles levaram todas as coisas valiosas que tinham e as venderam, forjaram suas identidades e embarcaram em uma jornada de sobrevivência. Na época, eles contrataram bandidos chineses para ajudá-los a atravessar a fronteira e chegar à região chinesa chamada Manchúria. Eles viajaram a pé por cerca de um mês, percorrendo toda a vasta floresta de pinheiros da Sibéria. Mas eles ainda estavam sob perigo, então se escondiam durante o dia e caminhavam à noite. Finalmente, eles chegaram à China e se estabeleceram lá por alguns anos até conseguirem se recuperar. Infelizmente, a segurança ainda era um problema na China, então a família decidiu se mudar para o Japão, que era mais seguro. Eles se mudaram para o campo, perto da região de Kobe, e foi quando Michael começou a se apaixonar pela natureza. Ele começou a passar mais tempo ao ar livre do que em ambientes fechados, e dessa vez por escolha própria. Tanto Michael quanto sua irmã gostavam de se deitar em camas de violetas na primavera, caminhar pela natureza e se render ao lado despreocupado da vida. Alguns anos se passaram e o pai de Michael decidiu que seria mais seguro para a família se eles se mudassem novamente. Ele suspeitava que um conflito político estivesse prestes a acontecer e ele não queria que sua família fizesse parte daquilo. Então, eles fizeram as malas mais uma vez e rumaram para o sul. Desta vez, eles se mudaram para Sydney, na Austrália, e reiniciaram a vida com mais esperança. O pai de Michael aceitou um emprego como diretor de uma prestigiosa escola em Sydney e Michael e sua irmã passaram a estudar lá. Mas veja só, por causa de suas experiências anteriores e estilo de vida, Michael e Inessa acharam difícil se adaptar. Eles não conseguiam se relacionar com as outras crianças e eles não conseguiam se comunicar. A barreira da língua era um verdadeiro problema. As experiências de vida deles afetaram mais o Michael do que a sua irmã. Não era que ele tinha problemas com isso, apenas gostava de passar tempo sozinho na natureza em vez de na companhia de outras pessoas. Michael também era um excelente atleta. Sua habilidade o ajudou a se tornar um decatleta célebre e suas medalhas continuaram se acumulando. Ele fazia vencer maratonas parecer fácil como tirar doce de criança. Ele era tão bom nisso que quase representou a Austrália nas Olimpíadas de 1957. Mas ninguém conseguia prever os próximos passos dele. Veja bem, apesar do seu sucesso no campo de atletismo, Michael ainda nunca sentira como se ele pertencesse ao lugar, e sua necessidade pelo isolamento só se tornara mais forte. Seu pai, então, o apresentou o livro Odisseia, e ele começou a se sentir como o protagonista do livro, Ulisses, que suportou uma aventura de 10 anos no mar, repleta de alienação. Esse era um conceito o qual Michael entendia facilmente, e isso influenciou suas escolhas de vida posteriores também.
Logo, ele começou a se desassociar das posses materiais para explorar a natureza. Sua mentalidade mudou e sua visão da vida evoluiu junto com a sua aparência. Ele parou de vestir roupas desconfortáveis e parou de cortar e pentear o cabelo. Esse foi o começo da sua transformação no Tarzan da vida real. Lenta e gradualmente, Michael se aproximou cada vez mais da selva, até se tornar um residente em tempo integral dela. Ele não precisava pagar contas, aluguel e nem mesmo responder a um chefe. Era apenas ele e a vida selvagem. Sua lista diária de tarefas tinha apenas um item, e esse item era sua sobrevivência. E isso era extremamente desafiador. A floresta tropical de Queensland estava cheia de mistérios escondidos em todos os cantos, e Michael conseguiu viver em harmonia com o ambiente ao seu redor nesse novo estilo de vida. Ao contrário do Tarzan fictício, Michael lutou para sobreviver no começo. As selvas australianas têm inúmeros perigos potenciais, e para uma pessoa inexperiente como Michael, eles poderiam ser fatais. As águas estavam cheias de piranhas e crocodilos famintos. As plantas estavam cobertas de aranhas mortais. E nem vamos mencionar os mosquitos sedentos alimentando-se de qualquer coisa que estivesse se movendo. Encontrar água limpa para beber e comida para comer seria a menor das suas preocupações se você morasse lá. De fato, aconteceu o contrário. Durante uma noite tempestuosa, ele quase se tornou uma refeição de crocodilo. Mas felizmente, alguns moradores apareceram e o salvaram no último minuto. Esse sim foi um milagre. Um dia, em 1964, a delegacia de polícia local, perto de uma cidade na selva de Queensland, recebeu um telefonema dizendo que um homem quase nu fora visto vagando pelas ruas. A polícia respondeu rapidamente e, depois de uma longa perseguição, Michael foi preso. Enquanto ele estava sob custódia, a polícia teve que decidir o que ela deveria fazer com ele, mas seu comportamento não estava ajudando a situação. Veja só, devido ao tempo que ele passou na selva, ele estava agindo de maneira selvagem, assim como Tarzan faria. Então, a polícia decidiu admiti-lo em uma instituição psiquiátrica, onde ele seria diagnosticado e tratado adequadamente. Lá, os médicos chegaram à conclusão de que ele era clinicamente insano, mas ele passara um pouco de tempo demais no mundo selvagem e esquecera como os humanos se comportavam. Após um curto período de tempo, os médicos dessa clínica decidiram fazer um tratamento complicado para fazer com que ele parasse de se comportar como um bárbaro. Michael, porém, decidiu ser parte da selva por um motivo, e o que os médicos não entenderam na época era que seu comportamento bárbaro ou tarzaniano não era devido a uma doença mental, era apenas a sua escolha. Depois de anos experimentando tratamentos ineficazes, os médicos finalmente desistiram e Michael foi libertado. Logo depois disso, Michael retornou ao lugar que ele chamava de lar, a selva australiana. Mas desta vez, ele aprendeu a lição e foi mais inteligente. Em 1966, ele se juntou aos aborígenes australianos e essa foi a melhor escolha que ele poderia ter feito na época, pois ele permaneceu com os aborígenes e viveu no mundo selvagem por mais de 50 anos. A essa altura, o homem rebelde começou a ficar velho demais para caçar, fabricar suas próprias armas, nadar rápido e correr. Então, ele foi internado em um asilo para idosos em 2012, onde viveu o resto de seus dias em silêncio. Está claro que Michael amava a natureza e todos os seus mistérios, mas ele também fez aparições inesperadas no mundo externo apenas para estocar suprimentos. Ele também era bastante brincalhão. Ele esperava em árvores e saltava em caminhões que passavam para assustar os passageiros. Mesmo que ele não quisesse fazer parte da sociedade, ele ainda gostava de ter algum contato com ela. E assim como Tarzan, a natureza e a vida selvagem eram o seu lar. A natureza fez com que ele sentisse como se ele finalmente pertencesse a algum lugar e ele se sentia mais seguro nela. A história sobre o verdadeiro Tarzan vivendo nas profundezas da selva de Queensland interessou a todos e quando ele ficou famoso na área, as pessoas começaram a reconhecê-lo. Foi só a partir de 2012, quando ele entrou na casa de repouso, que a comunidade percebeu que ele não aparecia mais nas ruas e que tinha aparentemente desaparecido. As comunidades da região começaram a expressar suas preocupações sobre o que teria acontecido com Michael.
E até que finalmente descobrissem onde ele estava, eles estavam muito interessados em procurá-lo. Isso mostra que, mesmo que ele não soubesse, ele teve um impacto na vida das pessoas. Então, o que você acha que faria alguém escapar da sociedade, rejeitar todas as suas posses materiais e viver no mundo selvagem por mais de meio século? Você acha que sobreviver na selva era menos estressante para o Michael do que viver em sociedade? Nos conte nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não fuja para a selva ainda, porque temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. E não há internet na selva. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.